Gareza Moraes, diretora do Procon do Estado, vim aqui falar a vocês sobre a importância do armazenamento de dados, assim como de gravação de imagem pelos estabelecimentos e o fornecimento desses aos órgãos de segurança conforme a lei. E a lei que melhor norteia essa relação, tanto de proteção de dados como de incentivar e obrigar os estabelecimentos a manipularem, guardarem os dados pessoais de alguém, é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, Lei 13.709 de 2018, que prevê a proteção dos dados pessoais, e dentro desses dados pessoais ela envolve os dados dos clientes, terceiros e muitos outros. E essa lei ela tem como objetivo proteger os direitos de liberdade, de privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Entre eles está previsto no artigo 2º dessa lei os fundamentos da LGPD. Entre eles, o respeito, como eu falei, à privacidade e à própria autodeterminação informativa, que acaba fazendo com que o usuário possa ter o controle do uso dos seus dados pessoais e determinar quando consenti-lo ou não. E quanto a isso, nós vamos para o artigo 7º dessa Lei Geral de Proteção de Dados e verificamos que lá está previstos quais as possibilidades, quais as bases legais para fornecimento desses dados pessoais que são tão bem tutelados e protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. E vale ressaltar, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela não só protege os dados pessoais, como também ela estimula a obrigar os estabelecimentos as empresas a coletarem, armazenarem e darem um tratamento adequado aos dados e às gravações de imagem. Dentro disso está a base legal prevista no artigo 7º da lei, que prevê as situações em que esses dados podem ser fornecidos. Dos 10 hipóteses contidas nesse artigo que prevê a possibilidade de fornecer esse dado, está o consentimento, que é o consentimento inequívoco do usuário, do titular desse dado, assim como a legitimidade de interesse, um exemplo, quando esses dados não esses dados é mais utilizado no caso de marketing, em que esses dados são utilizados até de uma forma automática pelas empresas no caso de acesso a um site, em que a empresa, para melhor fornecer o acesso a esse site, ela vai utilizando os dados do usuário para proporcionar uma melhor navegação dentro do site. Ou a própria previsão, no caso do inciso 7º, que é muito importante, que é aquilo que nós queremos ressaltar, que é nos casos de cometimento no caso da proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela possui uma aplicação extraterritorial, ou seja, não é necessário que o estabelecimento ou a base legal dessa empresa esteja no Brasil, ou até mesmo a pessoa responsável pela manipulação. Basta que esses dados sejam fornecidos dentro do país ou que seja feito por alguém que esteja no Brasil. Outro aspecto importante para falar dessa lei é a própria proteção ou punição que se prevê em caso do não fornecimento dela, a qual é responsável a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ligada ao Ministério da Justiça, que prevê de forma administrativa, quando o usuário, precisando das informações dos dados ou das imagens, solicita ao estabelecimento, e se esse estabelecimento se negar ou não fornecer essa informação de forma satisfatória, ele pode acionar a ANPD e fazer uma denúncia como titular disso. Só vale ressaltar, essa denúncia ela não pode ser anônima e ela também não vai avaliar de forma criminal, ela só avalia de forma administrativa e se averiguado que não foi fornecido esses dados, ele pode ser punido com uma advertência, com uma multa ou até mesmo com bloqueio. Mas na esfera criminal, há a previsão do artigo 305 do Código de Processo Penal, que prevê, nos casos em que esse estabelecimento destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outro, em prejuízo alheio, documento público ou particular, verdadeiro do qual podia dispor
mas se negou. Então, nesse caso, há a pena prevista, inclusive, de 2 a 6 anos, se for público, ou 5 anos, se for particular. E dentro da nossa realidade do Estado, nós possuímos o nosso decreto estadual 3.643 de 2024, que prevê o prazo de 90 dias para que esse estabelecimento armazene esses dados de forma adequada, caso alguma vítima de importunação sexual possa acioná-lo. E é importante também, e fica até como dica, quando essa vítima quiser o acesso dessa filmagem, dessa imagem, desse dado que vai ser importante para ela para dirimir ou demonstrar o crime cometido contra ela de violência ou de importunação, é importante, vai uma dica, que ela procure o estabelecimento, peça essas filmagens, inclusive ela pode filmar de uma forma discreta a conversa dela com o responsável do estabelecimento, solicitando a filmagem naquela data, naquele horário, porque assim, lembrando, desde que ela na fala com outra pessoa, é legal filmar, tá? Então, ela pode filmar de forma discreta, solicitando de forma imediata, pedindo para que esse estabelecimento forneça a imagem ou, pelo menos, mantenha essa imagem preservada. E aí, se o estabelecimento falar, olha, eu não dou, eu só entrego se for mediante uma autorização judicial ou uma autoridade, ou um ofício, pedido de uma autoridade policial, mas deixe bem claro para essa pessoa que ali você a informou da necessidade desse dado, assim como você pediu para que ela preservasse. E caso ela, até que você procure uma autoridade policial, um ofício da autoridade policial ou até mesmo ordem judicial, você possa fazer, se ela, no caso, se desfizer disso, ela fique claro que ela pode estar incidindo, inclusive, nos crimes, tanto administrativos como criminal do 305 do Código Penal. Obrigada.